o generalista como a gente conhece hoje... Tem uma conotação de raso. Exatamente. E esse generalista futuro, cara, ele tem uma grama a mais de profundidade. Então, ele é um multi-especialista. No fim das contas, a gente passou pelas 10 tendências que mais apareceram nos últimos 10 anos. A gente percebe que elas se reciclam de diversas formas e que capacidade analítica acho que o tema da vez. É o tema mais crítico dentro dos 10 anos, sem sombra de dúvida. O que me leva a entender qual que é a equação que eu tenho que responder com relação à capacidade analítica. Se é que eu posso ter essa pretensão de responder uma equação com relação à capacidade analítica. Mas o que eu vejo acontecendo à medida em que as coisas vão afunilando? Tecnologia e pessoas vão navegando cada vez mais para e passo, e é onde eu entendo que esse é um tema cada vez mais RH. Tecnologia e pessoas caminhando juntos é um tema cada vez mais conectado à área de pessoas. A gente precisa estar puxando esse assunto, na trilha desse assunto. O que eu vejo, e nos bate-papos que eu venho participando, onde as coisas têm acontecido, o futuro vai pertencer a um grupo de pessoas que ainda não está nem formado. Por isso que é o futuro. Mas ele é um multi-especialista, sabe? Ele não é o generalista como a gente conhece hoje. Tem uma conotação de raso. Exatamente. E esse generalista futuro, cara, ele tem uma grama a mais de profundidade. Então, ele é um multi-especialista. É um cara que conhece de alguns assuntos com alguma profundidade. Então, a pluralidade de informação que a gente tem hoje vai levar as pessoas, acho que meio que naturalmente, para esse lugar. Um lugar onde elas vão conhecer mais de muitas coisas. Qual que é o principal ponto com relação a esse futuro, a essa capacidade futura que está se formando? Esse multi-especialista, cara, ele já existe hoje de alguma forma. São as pessoas que têm seus 15 anos de jornada, seus 20 anos de jornada. As pessoas que já estão mais do meio para o final da sua carreira. E base que a gente tem de pesquisa robustamente divulgada, essas são as pessoas que têm maior aversão à tecnologia. Essas são as pessoas que, obviamente, não em 100%, mas que na sua maioria já aderiram às tecnologias e se desenvolveram nelas. São os caras que conhecem muito do Excel, os caras que já conhecem muito do Power BI, os caras que viveram o Axie, os caras que tiveram que higienizar um banco de dados e que não puderam pedir para a IA para higienizar o seu banco de dados, enfim. São essas pessoas. Essas pessoas entendem do que elas fazem, do contexto, mas não são as pessoas do prompt. Elas não são as pessoas que têm a maior clareza de qual que é a diferença de um agente para um chatbot. Elas não são essas pessoas. Por outro lado, eu tenho uma população já entrando nas organizações que é nativa digital. O cara mal digita hoje. Se você for perceber, esse cara mal digita. Ele digita no dedão. Ele conversa com o computador, ele conversa com o telefone. Outro dia eu estava com a minha... Parênteses aqui. Outro dia eu estava com a minha filhada. Minha filhada tá na beira dos seus 17, 18 anos. E eu falei para ela de fazer uma ligação. E ela riu. Com educação. Mas ela riu. Porque, de fato, já não é mais esse o sinal. Então, são pessoas que naturalmente entendem e vão entender da tecnologia de uma forma que a gente nem sabe como vai ser. Então, eu tenho o conhecimento de como perguntar de um lado e o conhecimento do que perguntar de um lado e o entendimento de como perguntar do outro. Essa é a equação que a gente precisa começar a endereçar dentro das organizações. Como é que eu conecto esse conhecimento refinado do multi-especialista que já está mais do meio para o fim da sua carreira com essa potência de juventude que está chegando nas empresas e que entendem o mundo digital e as ferramentas digitais de uma forma natural, nativa. Como é que eu conecto essas duas pontas e gero efetivamente o que vai ser o futuro das organizações, o potencial de transformação das organizações. E é o futuro aí de 5 anos, né? Tá na porta. Sem sombra de dúvida, tá na porta. Tentando dar uma resposta, acho que é muito mais fácil esse multi-especialista anacrônico se tornar digital. Sim. Outro dia eu estava no bate-papo na Alice, sabe? A Alice do Plano Médico. Eu estava lá participando eu não era eu quem estava fazendo o plenário, mas eu estava participando.
E esse foi o tema final da discussão, cara, como é que a gente conecta? E aí, eu esqueci o nome do rapaz, é uma judiação, porque a ideia dele foi tão boa, mas enfim, fico devendo essa para ele. O que ele trouxe é que a adaptabilidade das pessoas que estão do meio para o fim da sua carreira para as novas ferramentas, por mais que as pesquisas indiquem que elas têm algum grau de aversão, ele vê na prática que é o que tem maior facilidade de acontecer do que as pessoas mais jovens começarem a tentar se conectar a essa fonte de conhecimento mais robusta e mais do dia a dia. Porque desse lado eu tenho a tal da maturidade, a senioridade e a necessidade. E desse lado ainda não chegou. É o que eu sempre falo, assim, e eu espero que um dia eu seja reconhecido por isso. A solução para a guerra dos jovens talentos são os velhos talentos. Justo. É o velho, cara. E assim, entenda velho talvez como alguém menos de 30 anos, menos de 35 anos. Você entendeu? Principalmente se for daquela geração que nasceu no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, porque foi a geração que mais passou pelas mudanças tecnológicas. O que eu sempre falo aqui, cansei, entrei na faculdade usando disquetão, saí usando um pendrive na nuvem, cara. Durante 4 anos. Entende? Então, acho que... E aí entra diversidade e inclusão total. 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 O ponto do etarismo que está ganhando força, ainda não é uma tendência em lugar nenhum, mas o ponto do etarismo que vai ganhando força nos bastidores das tendências é um tema que vai se reaquecer. E ser mais velho, no final das contas, é só uma questão de onde você coloca o ponteiro, né? Uma pessoa de 25 é velha para alguém de 10. Exato. No final das contas, é só Exato. onde a gente coloca esses dois ponteiros. Está coberto de razão. Exatamente. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.